galerinha! Voltamos para mais um bloco da Lei de Execuções Penais. Vimos o bloco passado, trabalhamos com aqueles exames, o perfil genético, trabalhamos a questão da assistência material, e eu disse que a partir da assistência material não é tanta doutrina, é mais letra de lei decoreba, e a gente continua agora com também dentro daquele decoreba, que é o artigo 14. Quando não precisar decorar, eu vou parar e vou dizer ao pessoal, vamos fazer o esqueminha aqui no quadro. Toda vez que eu fizer esse esqueminha no quadro, você sabe, isso é a parte doutrinária que eu tenho que prestar bastante atenção, que não vai ser só letra de lei, vai ser doutrina e vai ser a parte de jurisprudência. Beleza? Vamos continuar. Artigo 14. O artigo 14 ele se refere da assistência à saúde. Assistência à saúde do preso e do internado aquele que sofreu uma medida de segurança, de caráter preventivo e curativo, compreenderá atendimento médico, farmacêutico e odontológico. Ou seja, na prisão, os presos terão direito a atendimento médico, farmacêutico e odontológico. Parágrafo 2º do artigo 14 diz lá, quando o estabelecimento penal não estiver aparelhado para prover assistência médica necessária, esta será prestada em outro local, mediante autorização da direção do estabelecimento. Isso quer dizer o quê? O preso está sofrendo, tem problema dermatológico e não tem médico lá no estabelecimento prisional, um dermatologista. Então esse preso vai ter que ser encaminhado a um dermatologista fora do estabelecimento prisional. Obviamente, para que ele possa sair, tem que haver autorização do diretor do presídio, tá? Parágrafo 3º. Será assegurado acompanhamento médico à mulher, principalmente no pré-natal e no pós-parto extensivo ao recém-nascido. Peraí, claro, eu sei que você está pensando em mandar uma mulher grávida, claro. A mulher entrou, foi presa e estava grávida. E ela estando grávida, ela tem direito ao pré-natal. Emanuel, que história é essa? A mulher grávida ainda tem direito? Claro, cara. Esqueça a mulher. Aqui a questão do direito da criança. Ter uma gravidez saudável. A criança ela não tem culpa da mãe ter praticado um crime. Então aqui é um direito mais da criança, como depois. Quando ela nasce, o direito de ser amamentada. Então, a mulher deverá, dentro do presídio, ter o direito da amamentação. E é um direito da criança e não da presidiária. Artigo 15 da assistência jurídica. Assistência jurídica é destinada aos presos e aos internados sem recursos financeiros para constituir advogado. Ou seja, o famoso defensor público. Então, aqueles presos que não têm condições financeiras de bancar um advogado, o Estado vai lá e concede assistência jurídica gratuita para ele. As unidades da federação deverão ter serviços de assistência jurídica integral e gratuita pela Defensoria Pública dentro e fora dos estabelecimentos penais. As unidades da federação deverão prestar auxílio estrutural, pessoal e material à Defensoria Pública no exercício de suas funções dentro e fora dos estabelecimentos penais. Parágrafo 2º.
Em todos os estabelecimentos penais haverá local apropriado destinado ao atendimento pelo defensor público, ou seja, deve ter uma sala, né? Uma sala onde ele vai ter um atendimento privado com o preso. Fora dos estabelecimentos penais, serão implementados núcleos especializados da Defensoria Pública para prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos réus sentenciados em liberdade, egressos, não que egressos, calma, vai ter um dispositivo lá que vai ser específico para os egressos, tá? E seus familiares, sem recursos financeiros para constituir advogado. Assistência educacional. Então a gente já viu que o preso tem assistência, né, material, assistência religiosa, ele tem assistência à saúde jurídica e também a famosa assistência educacional. Está lá previsto no artigo 17, que diz: a assistência educacional compreenderá a instituição escolar e a formação profissional do preso e do internado. Artigo 18. O ensino de primeiro grau será obrigatório, integrando-se no sistema escolar da unidade federativa. Irmão, tem escola nos estabelecimentos prisionais? Tem sim. Então você que é professor aí, quiser uma vaguinha lá no... O professor Isaqueu já disse que queria ir, viu? O professor Isaqueu já disse que ele quer dar aula lá em História no estabelecimento prisional. Então, existe sim escolas lá, pessoal. E existem profissionais da educação que vão para lá dar aula lá aos presos, tá? 18A. O ensino médio, regular ou supletivo, com formação geral à educação profissional de nível médio, será implantado nos presídios em obediência ao preceito constitucional da universalização, aquele princípio, né, que deve atender a todos. Parágrafo 1º, o ensino ministrado aos presos e presas integrar-se ao sistema estadual e municipal de ensino e será mantido administrativamente, financeiramente, com o apoio da União, não só com os recursos destinados à educação, mas pelo sistema estadual de justiça ou administração penitenciária. Os sistemas de ensino oferecerão aos presos e às presas cursos supletivos de educação de jovens e adultos. Aquele pró-jovem, né? A União, os estados, os municípios e o Distrito Federal incluirão em seus programas de educação à distância e de utilização de novas tecnologias de ensino o atendimento aos presos e às presas. É interessante observar, pessoal, é que existem muitos presos que iniciam a sentença, né, a execução da sentença, e lá no presídio da penitenciária concluem o ensino médio e acabam até fazendo faculdade, né, no famoso EAD, ensino à distância. Então, são aqueles caras, lembre-se que logo no início da aula, é a ideia de quê? Da ressocialização e não da punição. Então, pena é punição? É, claro. Mas a ideia não deve ser única e exclusiva voltada a eu vou colocar você lá para penalizar. Não, a ideia de quê? De reeducar. De ressocializar, ou seja, você viu aqui a merda que tu fizesse. Volta para a sociedade e tenta fazer algo diferente. Essa é a ideia da ressocialização. E a ressocialização passa pela educação, com toda certeza. Então, artigo 19. O ensino profissional será ministrado em nível de iniciação ou de aperfeiçoamento técnico. Parágrafo único. A mulher condenada terá ensino profissional adequado à sua condição. 20. As atividades educacionais podem ser objeto de convênio com entidades públicas ou particulares, que instalem escolas ou ofereçam cursos especializados.
Artigo 21. Em atendimento às condições locais, dotar-se-á cada estabelecimento de uma biblioteca, olha aí, para uso de todas as categorias de recursos, provida de livros instrutivos, recreativos e didáticos. Terminamos a assistência educacional, vamos para outra assistência, que é a assistência social. Mais uma vez, lembrando, observe que esses dispositivos, né, eu estou dando uma leitura sem doutrina, porque é decoreba pura. A partir do artigo 25, né, que a gente já começa de novo a doutrinar, tá? Então, assistência, artigo 22, assistência social. A assistência social tem por finalidade amparar o preso e o internado e prepará-los para o retorno à liberdade. Incumbe ao serviço da assistência social, primeiro, conhecer os resultados dos diagnósticos ou exames, relatar por escrito ao diretor do estabelecimento os problemas e as dificuldades enfrentadas pelo assistido, acompanhar o resultado das permissões de saídas e das saídas temporárias, promover no estabelecimento, pelos meios disponíveis, a recreação, promover a orientação do assistido na fase final do cumprimento da pena e do liberando, de modo a facilitar o seu retorno à liberdade. Providenciar a obtenção de documentos dos benefícios da Previdência Social e do seguro por acidente de trabalho, orientar e amparar, quando necessário, a família do preso, do internado e da vítima. Assistência religiosa, que é uma bronca, mas vamos lá. A assistência religiosa com liberdade de culto será prestada aos presos e aos internados, permitindo-lhes a participação em serviços organizados no estabelecimento penal, bem como a posse de livros de instrução religiosa. Parágrafo 1º. No estabelecimento haverá local apropriado para cultos religiosos. Nenhum preso ou internado poderá ser obrigado a participar da atividade religiosa. Por que eu digo que é um problema? Porque preso é muito esperto. Preso é esperto demais. O que acontece? Para que você mude, progrida de um regime para o outro, a gente vai ver mais adiante, que você deve cumprir alguns requisitos, não é? De bom comportamento, por exemplo, cumprimento de pena. Aí você vai progredindo. Para você ter uma saída temporária, você deve cumprir requisitos, ou seja, também bom comportamento, baixa periculosidade, esse tipo de coisa. Aí o que os presos fazem? Para dizer que tem bom comportamento, que estão mudados para poder fazer alguma coisa por aí. Aceitei Jesus. Aceitei Jesus! Quando eu disse a vocês que eu estagiei já, né? Aí o cara chegava para mim, que dava esses pareceres, né? Junto com outros advogados, eu era estagiário, eu fazia a minuta e entregava para os advogados, mas o cara chegava para mim, doutor, sou outro homem, eu por quê, bicho? Aceitei Jesus. Ou seja, que ele queria que eu pensasse o seguinte, porra, esse cara aceitou Jesus, é outro homem, né? Então, obviamente, tinha presos que diziam isso verdadeiramente, mas tinha outros que eram puro mala, né? Aceitava Jesus hoje e amanhã estava andando com o diabo, né? Aí, ó, unha e carne, é uma onda. Por isso que eu falei essa questão da assistência religiosa, que é um problema, né? Principalmente quando chegava próximo ao Natal, todo mundo queria se batizar. Todo mundo queria para ter a saidinha temporária do Natal. Mas vamos lá. Da assistência ao egresso. Olha aí que eu disse
que a gente ia falar aí do egresso agora. Bora lá. Assistência ao egresso consiste na orientação e apoio para reintegrá-lo à vida em liberdade, na concessão, se necessário, de alojamento e alimentação em estabelecimento adequado pelo prazo de 2 meses. Parágrafo único. O prazo estabelecido no inciso 2º poderá ser prorrogado uma única vez, comprovado por declaração de assistência social. Veja, ou seja, 12 meses pode ser prorrogado por mais 2 meses. Emanuel, beleza. Tu falaste tudo aí, isso aí, mas o que é egresso? Artigo 26 é o conceito. Considera-se egresso, para os efeitos dessa lei, inciso 1º, o liberado definitivo pelo prazo de 1 ano a contar da saída do estabelecimento. Então, o cara foi liberado, né? Passou-se 1 ano, ele foi liberado, então ele é considerado um egresso. O liberado condicional durante o período de prova. Então, aquele que está em liberdade condicional também é considerado um egresso. Tá certo? Beleza? Vamos lá. Bem, artigo 28. Aí a gente volta a ver aquela questão da doutrina. A gente precisa aqui, no artigo 28, voltar. Então, até agora, lá do artigo 12 até o artigo 26, 27, a gente viu leituras. Não quer dizer que não vai cair em prova. Não quer dizer que você vai precisar de um aprofundamento. É só ler a letra da lei. A partir de artigo 28, não. Aí a gente precisa de ler a lei e um pouquinho de doutrina e jurisprudência. Então vamos lá. Vamos falar sobre trabalho agora. O trabalho do condenado como dever social e condição de dignidade humana terá finalidade tanto educativa como produtiva. Parágrafo 1º. Aplicam-se à organização e aos métodos de trabalho as precauções relativas à segurança e ao higiene. Artigo 29. O trabalho do preso será remunerado mediante prévia tabela, não podendo ser inferior a 3/4 do salário mínimo. Já vou cortando o neguinho aqui que esteja dizendo, não é? E preso não precisava ganhar. Pessoal, não existe pena de trabalhos forçados na Constituição. Então, vamos lá. Vamos analisar esse artigo 29. Primeiro, a execução do trabalho determinado constitui não um direito do condenado, mas um dever. Então, a execução do trabalho determinado constitui dever do condenado, estabelecido, como a gente viu pela própria LEP, e sua recusa é considerada falta grave. Então, se o estabelecimento prisional determina que o preso, que o condenado trabalhe, a recusa a esse trabalho representa o quê? Uma falta grave, tá? Então, se liga aí porque isso cai em prova. Então, o trabalho, entretanto, não pode por si só representar punição, claro, pois a pena de trabalhos forçados, como eu disse para vocês, ela é vedada pela Constituição. Então, eu não vou forçar ele a trabalhar. Mas, Emanuel, mas a sua recusa não significa falta grave? Veja, a ideia de trabalho forçado é que o indivíduo, ele, além de trabalhar, ele não é remunerado. Tá entendendo?
Mas nós vimos que vai existir a remuneração do preso. Ele vai trabalhar e ele vai ser remunerado por aquele trabalho. A execução desses trabalhos, não é? É obrigatória para o condenado. Vamos lá. O preso provisório pode trabalhar, aquele preventivo, né? Desde que ele deseje. Isso pode ser interessante, principalmente por conta, né, das facilidades para o progresso do regime e remissão da pena. Ou seja, que a gente vai ver a cada 3 dias trabalhado, você diminui um dia de pena. Chamamos isso de remissão, que a gente vai ver mais adiante, mais detalhadamente. Então vamos lá. Então, a LEP, né, determina que o trabalho executado pelo preso deverá ser o quê? Remunerado. Então você vai ter uma tabela prévia, não é? E nessa tabela prévia, esse trabalho remunerado que ele vai fazer não pode ser inferior a 3/4 do salário mínimo. É interessante que façam uma observação o seguinte, que essa obrigatoriedade de remuneração não abrange a prestação a serviço à comunidade. Ou seja, trabalho. Qualquer trabalho, ele será remunerado 3/4 do salário mínimo. Mas quando esse trabalho é de serviço à comunidade, esse trabalho é 0,800. Ele é gratuito. Emanuel, por que ele é gratuito? Meus amigos, porque ele, não é, já feriu tanto a comunidade que ele deve ter uma contraprestação que a gente paga. Com nossos impostos, nós pagamos o custeio da alimentação de todo o preso. Então, quando é serviço à comunidade, esse trabalho não abrange a remuneração, tá? Outro ponto importante. Segundo o artigo 29, no seu parágrafo 1º, ele diz o seguinte: o produto da remuneração pelo trabalho do preso deverá atender a indenização dos danos causados pelo crime, assistência à família, pequenas despesas pessoais, ao ressarcimento ao Estado das despesas realizadas, né? Ou seja, o que a gente observa é que essa remuneração do preso, ela já tem destinação certa. E nem o que sobra deve ir diretamente para o preso, mas sim para a constituição que a gente chama constituição de pecúlio ou reserva financeira, que vai ser depositada em caderneta de poupança, a qual ele só terá acesso quando estiver em liberdade. Então veja, não salário mínimo, vamos dizer R$1.000. Aí, eu só vou ter 3/4 desse salário mínimo. Porque o restante, meus amigos, é para pagar os danos que ele causou. Então, eu não vou te pagar R$1.000 todo, porque você causou vários danos. E esses danos, eles têm que ser reparados. Então, a relação à assistência à família, as suas despesas pessoais que você tem aqui no presídio, não é? Ao ressarcimento ao próprio Estado das despesas realizadas com a manutenção do condenado. Não é? Então, tudo isso vai ser descontado, por isso que ele recebe 3/4. E o que sobra, ele vai colocar no bolso? Negativo. O parágrafo 2º diz que, ressalvada outras aplicações legais, será depositada a parte restante para a constituição de um pecúlio em caderneta de poupança. Então, quando ele sair,
então ele vai receber esse cacau que ficou em depósito, beleza? Bem, artigo 30. As tarefas executadas com a prestação de serviço à comunidade não serão remuneradas, já falei para vocês. Artigo 31. O condenado à pena privativa de liberdade está obrigado ao trabalho na medida de suas aptidões e capacidade. Parágrafo único do artigo 31. Para o preso provisório, o trabalho não é obrigatório, só poderá ser executado no interior do estabelecimento. Na atribuição do trabalho, deverão ser levados em conta a habilitação, a condição pessoal e as necessidades futuras do preso, bem como as oportunidades oferecidas pelo mercado. Deverá ser limitado, tanto quanto possível, o artesanato, sem expressão econômica, salvo nas regiões de turismo. Ou seja, ele quer dizer, ó, não vão trabalhar com artesanato não, que geralmente esse artesanato não vem, salvo se for a região de turismo, aí você pode fazer artesanato para vender. Aí o parágrafo 2º do artigo 32 diz: os maiores de 60 anos poderão solicitar ocupação adequada à sua idade. E os doentes ou deficientes físicos somente exercerão atividades apropriadas ao seu estado. Bem, o que a gente pode dizer desse dispositivo? Primeiro, que na atribuição do trabalho ao preso, deve ser observado o quê? Critérios de habilitação da condição pessoal e necessidades futuras do preso, bem como as oportunidades do mercado de trabalho. Isso significa que o trabalho, pessoal, deve ter um propósito para além do cumprimento da pena. Relacionado esse trabalho com a readaptação do preso à sociedade. Então, ele não pode fazer qualquer trabalho. Não é coloca ele para fazer X trabalho, não. Esse trabalho deve estar ligado à sua habilitação e condição pessoal. Então, eu sou marceneiro, eu vou fazer trabalho de pedreiro? Não. Deve vir trabalhos para mim de marcenaria para que eu possa utilizar minha habilidade, não só utilizar, aperfeiçoar, e quando eu sair, eu vou lá e aproveito o que eu aprendi durante o momento de prisão. Artigo 33, outro ponto importante. A jornada normal de trabalho não será inferior a 6 horas, nem superior a 8 horas, com descanso nos domingos e feriados. Emanuel, e preso agora tem horário? Presta atenção, que os presos, eles não estão submetidos ao regime de trabalho da CLT. O cara não vai ter carteira assinada lá no presídio, não. Então, por isso a ULEP estabelece limites de horários. Então, em regra, a jornada de trabalho não deve ser inferior a 6 horas, nem superior a 8. E os serviços de conservação e manutenção do estabelecimento prisional podem ser realizados com atribuição de um horário especial. Vamos fazer o seguinte, vamos dar paradinha nesse bloco e vamos trabalhar o quê? Exercício. Vamos trabalhar exercício agora e depois dos exercícios a gente manda brasa aí nos outros dispositivos. Beleza? Até mais.